E eu quero ler Provérbios 31, verso 10. É uma pergunta com uma resposta. Mulher gosta muito de joia, de roupa, de sapato, de bolsa e de perfume. Mas Salomão disse que o que excede uma mulher, que excede o caráter de uma mulher, não são as finas joias. Aliás, o que deve priorizar em uma mulher não são as finas joias, mas um caráter nobre. Então vamos ler o verso 10 em voz alta. Pergunta e resposta. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Vamos ler de novo? Toda a igreja? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Senhor, nós abrimos a Tua palavra. Muito obrigado pelas mães aqui presentes, pelas nossas mães, as que já partiram, as que já estão na eternidade. Mas as que estão vivas, continuem firmes, perseverantes em oração, orando por seus filhos, orando por sua família e sua casa, fazendo de cada uma dessas mulheres e mães uma coluna e uma intercessora para o reino do Senhor. Fala conosco, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Gostaria de falar hoje de manhã sobre as mães que influenciaram a história. Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, disse que as mãos que embalam o berço são essas mães que governam o mundo. As mães que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Santo Agostinho foi um dos grandes ícones e referências da história da igreja. Ele viveu no século IV da era cristã, depois de Cristo. Como ele mesmo diz no seu livro Confissões, ele era um devasso, marido da cerveja devassa. Ele se converteu lendo Romanos, capítulo 13. Ele viu a sua vida devassa em prevaricações, bebedices, orgias, glutonarias. Ele leu Romanos 13 e se converteu ao ler essa passagem. Mas na verdade, a grande conversão na sua vida, que foi uma obra de Cristo, no seu viver, ele é uma referência tanto no direito, quanto na filosofia, e muito mais na história da igreja cristã. Sua mãe Mônica orou por ele 30 anos. E eu queria hoje desafiar você que é mãe, que já tem falado tanto de Deus para os seus filhos, que você procure também muito mais falar dos seus filhos para Deus, orando por eles, orando por seus netos, orando por seus filhos em especial, para que esses filhos, como Santo Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África, que ao longo de 30 anos de oração de uma mãe, que não se esqueceu de orar por ele, viu com seus olhos a genuína conversão de um homem que veio se tornar referência e ser um expoente da história da igreja. Peter Marshall, um capelão do Senado americano, disse que as mães são as guardas das fontes da nossa vida. Ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como as mães. Ao longo do século XX, nós temos visto o que a mulher recebeu de empoderamento. Aliás, esse é o tema da palestra que a professora, membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, vai ministrar: o empoderamento da mulher. E para mim, o maior empoderamento que uma mulher pode receber não é o que o mercado de trabalho pode dar a ela. Para mim,
aquilo que uma mulher pode receber de maior empoderamento é essa habilidade e graça que Deus deu a vocês, mulheres, de gerarem filhos e serem parceiras de Deus, trazendo grandes homens e mulheres. Eu falo grandes não apenas de títulos e de exercício desse homem ou dessa mulher, aonde ele tenha chegado em grandes esferas da sociedade, não. Eu me refiro a esses homens e mulheres que são os nossos filhos, os filhos que vocês têm gerado para impactar e mudar a história da humanidade. Quero hoje, a partir desse versículo, compartilhar sobre 3 mulheres da Bíblia, algumas conhecidas, outras nem tanto. A primeira que eu quero me referir é Joquebede. Ela é a mãe de Moisés, a mãe de um homem que veio a ser um grande líder do Egito para libertar o povo de Israel. Essa mãe teve o direito, sim, de gerá-lo, de criá-lo, no sentido de formar ali no ventre materno, através da graça divina, mas ela não teve o direito de ficar com esse filho durante muitos anos. Foi colocado dentro de um cesto, levado ao rio, e ali Faraó, através da sua filha princesa, tomou aquela criança. E a irmã de Moisés, que trabalhava para a princesa, filha de Faraó, a pedido da própria princesa, pediu que encontrasse uma mulher hebreia para que pudesse amamentar aquela criança. E ela não era tola e ingênua, encaminhou o próprio irmão para ser entregue à própria mãe, sem o conhecimento da própria princesa, que vai nutrir ali a mãe de Moisés, vai alimentar Moisés, e esse menino, possivelmente até 5 anos de idade, foi criado sob a tutela, sobre o governo e a influência dessa mãe. Eu queria lembrar você, mãe, que esse menino cresceu até possivelmente 5 anos, até ser desmamado. Abra um parênteses, hoje as mulheres só querem amamentar 3 meses. Eu sei que tem um mercado de trabalho, elas precisam voltar 3, 6 meses pela licença maternidade. Mas imagine a influência que uma mãe pode exercer sobre uma criança durante 5 anos. Esse menino vai voltar para o palácio de Faraó. Ele vai crescer no Egito. Ele vai ter todo um background, um currículo fantástico aos olhos daquilo que hoje Harvard pode ser a melhor universidade. O Egito tinha as melhores escolas da época. Ali no Egito, quando aquele menino adquiriu 40 anos de idade, ele não se esqueceu, possivelmente, penso eu, dos hinos que sua mãe Joquebede cantava para ele, lá na terra do Egito, do 0 aos 5 anos. Aquele menino, quando estava com 40 anos, foi tomado por um senso de vocação, de que Deus o havia chamado para libertar o seu povo do Egito. E eu pergunto, quem exerceu tal influência sobre aquele menino? Uma mãe, que durante 5 anos sedimentou na mente, talvez através de cânticos, de música, do afago, do cuidado, do zelo e do amor. Ele foi para o palácio de Faraó, mas para Freud, do 0 aos 5 anos, é o tempo necessário para formar e consolidar uma personalidade em uma criança, que gera nestas crianças segurança, estabilidade e personalidade firme, segura. Quantas crianças hoje, quantas pessoas estão vindo nesta geração inseguras? Quantas crianças estão sendo vítimas de mães que não têm vocação nenhuma para ser mãe? Quantas crianças estão sendo geradas e vindo a esta terra por mães que ainda não aprenderam a morrer para si mesmas?
Eu brinco às vezes com jovens, quando já estão com 30 anos, 30, 40, que já era uma idade que já deveria ter casado. Conheço jovens que escolhem demais, escolhem tanto e não casam com ninguém. Mas quando nós estamos com 30, 40, nós já construímos uma vida e um patrimônio. E muitas meninas, moças ou jovens com 30, 40, vão aprender na maternidade. Quando elas chegam à maternidade, vocês mulheres sabem disso, vocês abrem mão de comprar um sapato, uma semijoia, uma roupa, porque aquele valor do sapato vai ser a parcela do berço. Aquele valor do vestido para o casamento vai ser o kit de mamadeira. Aquele valor daquele perfume tão caro vai ser um investimento no seu filho. E para a psicologia isso é importante porque nós aprendemos a abrir mão do nosso ego para pensar no outro. E damos a nossa vida por aquele que Deus gerou através do nosso ventre, dos nossos filhos, vocês mães. E ali começa uma linda história de influência de uma mãe, que por amor abre mão até de coisas lícitas, em prol do seu próprio filho. Joquebede é essa mãe que não aceitou passivamente a morte do filho. Ela tinha diante dela o poder cruel dos faraós, que era irresistível. A máquina de morte de Faraó era uma máquina déspota e avassaladora. Mas a coragem dessa mãe resistiu à tirania de um faraó, que ainda se utilizou de uma estratégia para aniquilar centenas e milhares de crianças na terra do Egito. Ela foi uma guerreira, colocou aquele menino no cesto, se utilizou de uma estratégia e Deus a honrou e guardou Moisés. Moisés em hebraico significa aquele que foi tirado das águas. Mas foi graças a uma articulação de uma mulher corajosa. Eu não sei se ela era paraibana, mas ela enfrentou a tirania de Faraó e foi ousada e corajosa. Que Deus coloque nessas mulheres que estão aqui hoje de manhã e em você que nos assiste ao vivo, essa coragem, essa determinação e ousadia de se dar em prol de seus filhos, investir em seus filhos, para que o reino de Deus possa se expandir. Quero também falar de uma outra mãe. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, é a história de Ana. Essa mulher não conseguia dar à luz. Nós temos casos aqui de pessoas que não podiam, de mulheres que não podiam dar à luz. Sexta-feira agora, a irmã Cris, do pastor Ricardo, que tem um salão de beleza aqui na cidade, deu seu testemunho de vida. Nós acompanhamos aqui durante muitos anos. Nossa ovelha, muitos anos, mas ela não conseguia gerar filhos. E Deus a honrou. E Deus a cobriu de graça e deu a ela a oportunidade de ser mãe de um lindo filho que é o Pedro. Sexta-feira agora, ela deu seu testemunho no dia 10 de maio, aqui na igreja, e logo depois deu um curso de automaquiagem. Mas sua maior vocação, ela mesma já tem dito isso para nós, não é ser uma grande maquiadora, cabeleireira, mas ser mãe. E não vou esquecer o dia em que marido e mulher estavam aqui no altar e o pastor Felipe teve uma visão muito clara. Foi uma gravidez ou foi o filho na mão? A gravidez, junto ali à barriga dela, teve uma visão muito clara do filho já no ventre da Cris, quando nada disso, aos olhos humanos, era possível. Essa mulher Ana, esposa de um homem chamado Elcana, acompanhem comigo o capítulo 2, verso 1. Versículo 2 diz, tinha ele duas mulheres, Ana e Penina. Mas Ana não tinha filhos.
Ela foi à casa de Deus. Ela fez uma oração de entrega no altar, chorou. Até o sacerdote ficou apreensivo pelo nível de oração dela. Alguns pastores amigos nossos brincam que ela estava orando em línguas. Gemia com gemidos inexprimíveis. Há muita gente que pensa que falar em línguas é falar em línguas. Mas a Bíblia diz que falar em línguas muitas vezes é simplesmente gemidos inexprimíveis. E o que é isso? Que palavras que não conseguem ser articuladas. Choro, um peso. E ela chora no altar da casa de Deus. E naquele dia Deus dá a ela a maternidade. Foi esta mulher que veio a ser mãe do último juiz, do grande sacerdote e do grande profeta chamado Samuel. Imagine vocês a influência que essa mãe teve sobre esse menino, e ela o criou até ele ser desmamado, e logo ainda cedo, na tradição judaica, até 5 anos é o período de desmamamento. E ela entrega ele para a casa de Deus, ao sacerdote Eli, um sacerdócio que já estava corrompido. E aquele menino, desde cedo, vai ouvir a voz de Deus, Deus chamando pelo seu nome, Samuel, Samuel. Numa grande crise de um Israel que estava apóstata, frio, distante de Deus, esse menino se levanta como último juiz, profeta e sacerdote. Qual a influência que esse menino teve sobre a história de Israel? Talvez você não lembre, mas foi ele quem ungiu Saul rei. E foi ele quem ungiu Davi, rei de Israel. Um grande intercessor. Mas eu quero fazê-lo lembrar hoje de manhã, qual foi o papel de Samuel, se não fosse a sua mãe, que nos bastidores, como dizia Abraham Lincoln, as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Se você olhar para o capítulo de número 12, acompanhe comigo o caráter de Moisés, o caráter de Samuel. Já avançado em idade, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 2, ele diz: agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Significa dizer que o pastor também já está velho. Já envelheci. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem tomei o boi. Numa época de tanta corrupção, queridos, de lava-jato, olha o testemunho de Samuel já velho. Eu pergunto, quem forjou esse caráter na vida deste homem que agora está velho, mas que quando era criança, chamado Samuel, quem forjou esse caráter? Os filhos adolescentes que estão aqui, que talvez reclamam daquele pai, daquela mãe que é muito duro, ditador, rígido. Eu tenho certeza que amanhã esses meninos vão agradecer. Posso ouvir um amém? Deixa eles casarem e terem filhos. Nós às vezes ouvimos isso, ai, meu pai é muito duro, até desse aqui quem vos fala. É muito conservador, é muito isso, é muito aquilo, mamãe é muito radical. Esse cuidado de detalhes minucioso que uma mãe tem. Eu falei agora há pouco da oração, mas eu lembro de um livro que eu li, de uma jovem decidida, cresceu numa igreja em Brasília, e ela decidiu ir para um congresso ocultista em Brasília. Havia bruxos do esoterismo, do ocultismo, de várias partes do mundo naquele congresso. E aquela menina que cresceu na igreja, já com mais de 20 anos, ela disse à mãe, eu vou à igreja, eu vou a esse congresso. Era um congresso caro.
Ela pagou o ingresso. E quando chegou a decisão de ir, confrontando a mãe dobrou os seus joelhos e ficou em casa a orar. Quando ela chegou naquele local, os guardas que estavam ali, na verdade, eram guias, eram pessoas que recebiam guias. E eu não vou esquecer o testemunho dessa menina, quando ela disse que, ao colocar o cartão para entrar no congresso, os dois homens que estavam à frente disseram: a senhora não vai entrar aqui, a senhorita não vai entrar aqui. Mas por que eu não vou entrar? Eu paguei. Não, porque tem um ser de branco atrás de você, que se ele entrar nessa reunião, vai atrapalhar a nossa reunião. Quando ela chegou em casa e contou à sua mãe, muito frustrada, sua mãe tinha acabado de se levantar de um lugar de oração, de joelhos, orando para que Deus frustrasse os planos e os desígnios das trevas. Alguns anos atrás, Brasília fez, acho que 50 anos. E uma emissora passou a história de J.K., Juscelino Kubitschek. E que história fantástica conhecer a história da mãe de J.K., uma mulher simples. Seu filho se tornou médico. Seu filho veio a mudar a capital da República, que era o Rio de Janeiro, transferindo-a do Rio para o Planalto Central, onde hoje é Brasília. Eu sei que alguns podem olhar a questão econômica de todo o endividamento que veio após esse investimento. Mas hoje Brasília está aí. E muitas mudanças que aconteceram na nossa República, com a inauguração da cidade de Brasília, mediada por um homem visionário, J.K., toda a influência que ele teve nos bastidores, muito dessa influência foi tecida por uma mãe simples, que chegou até a lavar roupa de pessoas de famílias abastadas para sustentar o seu filho numa escola particular de ordem católica. Isso mostra o desafio de hoje. Você que está aqui como mãe, estou olhando ali para Débora. Mamãe, quando apenas numa conversa que tivemos, foi Débora com minha esposa, desafiando, encorajando, e hoje como me alegro ver essa alegria no seu rosto. E batizar o seu filho de Daniel. Deus é meu juiz. Deus é a minha justiça. Parabéns. Além de Joquebede, além de Ana, eu quero falar de uma outra mãe, Eunice, a mãe de Timóteo. Eunice era auxiliada por sua mãe Lloyd, que dedicou a ensinar as sagradas letras a Timóteo. Você pode ver e abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, a história dessa mãe e dessa avó. Em 1 Timóteo, eu não vou usar o texto, apenas a referência. E esse menino, vendo uma fé sem fingimento, em sua mãe e em sua avó, mais tarde foi transformado no maior cooperador do apóstolo Paulo na igreja primitiva. Paulo diz a Timóteo: você conhece as sagradas letras desde a sua tenra infância. Tem mães que pensam que quem vai ensinar as sagradas letras é a escola dominical. Tem mães que pensam que quem vai ensinar as sagradas letras ao filho é o professor da EBD. Mas quem pode ensinar as sagradas letras hoje é você, mamãe. Cantando os hinos. Cantando as velhas canções. Quanta influência você pode ter sobre os seus filhos, como Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo, influenciaram sobre aquele menino. De tal maneira que quando Paulo conhece, porque ele era de mãe judia e pai grego, e Paulo vai circuncidar Timóteo e trazê-lo para a igreja, para a sua caminhada ministerial, até para não ser confrontado ali pelos judeus que tinham uma certa reserva em relação a Timóteo, por ele ter um pai grego e a mãe judia. Não era simplesmente hebreu de hebreus, como o próprio Paulo, que tinha mãe judia, hebreia e pai hebreu. E a partir desse
conhecimento de Paulo a Timóteo, toda a influência que Paulo vai ter junto a Timóteo, não foi apenas de Paulo. Ele mesmo reconhece, foram as sagradas letras que tua mãe e tua avó ensinaram desde a tua tenra infância. Meus queridos, quando eu cheguei à igreja evangélica, eu me considerei um dos maiores analfabetos de Bíblia. Eu conhecia muito da religião. Eu conhecia muito da liturgia, mas tive muita vergonha de mim mesmo quando eu vi o pregador pregando sobre José do Egito e eu associei que o José do Egito era o marido de Maria. Isso mostra a ignorância da minha cabeça, porque eu não vim de uma família, embora mesmo frequentando a igreja cristã romana, eu não tinha uma base bíblica. De ir à igreja eu ia todos os dias, mas eu não conhecia as sagradas letras. Por isso eu quero dizer, você mamãe, uma vez, hoje os homens participam de chá de bebê. Antigamente um homem era proibido entrar. Chamaram-me uma vez para um chá de bebê, e uma irmã Heloísa, que eu a conheço, de um grupo de comunhão que eu dava aqui na Nova Campinas, na Nazareno Central, ela, nesse seu testemunho do chá de bebê, ela disse, olha, eu sou formada em tal curso, eu tive muitas conquistas e realizações, mas a minha maior conquista e a minha maior realização foi a maternidade. Como eu chorei ouvindo aquele testemunho. Como eu me alegrei de ter ouvido de uma mãe que poderia ter trilhado, como ela mesma disse, eu tive condições de fazer uma grande carreira executiva. Mas eu não abri mão da maternidade. Eu não abri mão não apenas de ser mãe, de gerar, mas de criar, de educar. Vamos pensar um pouco e olhar quais foram as pessoas que influenciaram muito das nossas crianças na década de 80, na televisão. Quem hoje anda influenciando os nossos filhos ao longo da semana? As mães de hoje, elas querem gerar, mas não querem balançar. Como disse Abraham Lincoln, as mães que embalam, né? Embalam o berço, governam o mundo. Mas as mães de hoje, elas querem gerar, mas não querem criar. Elas terceirizam para as avós, para as mães delas. Elas terceirizam para as sogras. Elas terceirizam para as babás. Elas terceirizam para aquela secretária que é uma pessoa de confiança e nada contra. Hoje, o que eu vejo, até em festas de aniversário, é que para deixar a criança ali quietinha, caladinha, é um celular. As crianças hoje com 1 ano já são high-tech, geração Z, zapeando. Porque essas crianças, essas mães, elas não querem ter tempo com elas. Até porque criança nessa fase pergunta demais. É a fase do quê? Por quê? Por quê? É até os 18, irmãos. Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes nós não queremos responder, não temos tempo, não temos paciência e resolvemos facilmente. Dá aí um celular para ela. Põe os vídeos. Põe os jogos eletrônicos. Põe um filme para a criança assistir. Dia desse alguém mandou para mim um WhatsApp, um vídeo de uma criança com 2 anos. Estava no celular e aí o pai tomou. Ah, meu irmão, o inferno desceu. Foi um espetáculo. A criança faltou derrubar a casa. Quando o pai, depois de 3 minutos, devolveu o celular, foi como se tivesse dado a ele Rivotril de 6 miligramas. Ficou ótima a criança. É que ela já está condicionada. Quando muitas vezes só a voz da mãe perto do filho já aquietou o coração. Ou palavra mais invocada dentro de uma casa. Ô mãe! No Nordeste não é mãe, é maninha. Maninha!
Mainha. Aqui é mãe. Eu vejo lá em casa até hoje, não tem idade. É mãe, 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 mãe. Valorize esse grito. Valorize essa fala, essa voz. Porque se eles estão invocando você, é porque eles sabem quanto vocês exercem influência sobre eles. Ana não veio a ter um grande título em Israel. Eunice, Lloyd, Joquebede, mãe de Moisés, não vieram a ter títulos honoríficos de reconhecimento, nem mesmo doutorado honoris causa de algumas causas nobres que elas fizeram. Não houve nenhum reconhecimento. Mas o que Moisés fez, o que Samuel teve de exercício em Israel, e o que Timóteo teve de exercício na história da igreja primitiva, foi graças, respectivamente, a Joquebede, a Ana e a Lloyd e Eunice. Aqui está o grande desafio de vocês, mulheres. Como disse Abraham Lincoln, as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Nós temos colocado hoje os nossos filhos em boas escolas, balé, francês, inglês, música, dança, teatro. Mas isso tudo é influência das escolas e dos cursos. Mas qual é a nossa influência? Qual é o nosso impacto e a influência em nossos filhos que eles vão levar de nós um grande legado? Quantos filhos que poderiam estar aqui hoje de manhã? Há mães aqui, avós que sofrem porque os filhos nasceram, foram consagrados nesta casa. E já faz 2, 3 anos que eu não vejo essas crianças. Já estão com 3, 4 anos, 5. Quando eu fazia meu doutorado na área de educação, um dos grandes pedagogos que eu estudei do século XVI na República Tcheca, Jan Amos Comenius. Ele viveu no século XVI, onde hoje a República Tcheca, que na minha época, na adolescência, era Tchecoslováquia. Ali na República Tcheca atual, os hussitas de Jan Hus, que foi levado à fogueira, um grande grupo se formou de discípulos antes da Reforma Protestante, antes de Martinho Lutero surgir, de Calvino, dos grandes reformadores que vieram no século XVI. Jan Amos Comenius se tornou o pai da didática moderna, escreveu mais de 200 livros. E um dos livros que ele escreveu se chama Didática. Foi ele quem criou a ideia, os jovens não vão gostar, e os adolescentes e os universitários. Foi ele que criou o currículo do Ilho para a escola. Porque o currículo da Idade Média era gramática, filosofia, latim, teologia e arte. Mas quando o século XVI chegou com uma efervescência da reforma protestante, do humanismo, da revolução industrial do século XVII, Comenius pensou, qual é a escola que vai preparar esses homens para a modernidade? Se nós estamos desaguando na modernidade, nós precisamos de uma escola que prepare com um currículo à altura das demandas do século vigente. E ele escreveu um livro chamado Didática, que você pode procurar esse livro de graça na internet. Foi publicado aqui no Brasil pela Martins Fontes, mas eu vou dizer só uma frase que me abalou, porque ele escreve o livro Didática, articulando, meus irmãos, é um livro de pedagogia. Mas o livro de ponta a ponta é um diálogo com a Bíblia Sagrada, mostrando como educar filhos e criar filhos na família e educá-los na escola. E eu finalizo o culto de hoje dizendo a frase que me impactou desse livro, que foi escrito no século
XVI, finalzinho de 16 e início do século 17. Ele disse que se uma mãe e uma escola não influenciarem seus filhos da forma devida, e esses meninos ficarem privados dessas duas influências de forma coerente com os princípios de Deus, diz Comênios, é mais fácil expurgar o cavalo de Troia do que limpar a mente de jovens com 18 anos. É mais fácil tirar o cavalo de Troia da cidade. Vocês conhecem a história do cavalo de Troia. Foi daí que surgiu o presente de grego. É mais fácil do que limpar a mente de jovens do que foi sedimentado aqui durante 2 décadas. E eu pergunto, quem vai formar essa mente, esses valores? Primeiro a mãe, depois a escola. E aí, no seu livro, Didática Magna, ele deixa esse desafio para nós. A importância do papel de uma mãe. Do papel de um pedagogo, formando esses valores na mente dos nossos jovens. Um casal pastoral presbiteriano, que hoje congrega a Igreja do Nazareno, escreveu vários livros sobre casamento. Mas eles disseram, e têm dito nos seus livros e nas suas palestras, que Deus só nos deu 2 décadas para estar com os nossos filhos e sedimentar na mente deles os valores. E eu não tenho dúvida de que quem tem mais contato com os nossos filhos é a mamãe, que tem mais tempo de ficar junto a eles. Embora hoje esses valores tenham sido diluídos, mas ainda resta o desafio em pleno século 21. Deus pode dar a você, mãe, a você, mulher, ser um instrumento nas mãos dele para governar o mundo e influenciar o mundo através da sua vida. Voltando para o texto de Provérbios, vamos ler? Provérbios capítulo 31. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu não quero falar hoje sobre o Dia da Mulher, porque hoje não é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é o Dia das Mães. Mas eu quero usar apenas esse versículo para encorajá-las a partir de Joquebede, de Ana, de Lloyd e de Eunice, essa grande influência. Parabéns a você, mamãe. As mamães que já partiram, nós só temos que agradecer a Deus. Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Mas muito do que eu tenho da minha fé em Cristo, eu lembro até hoje, aos meus 7, 8 anos, indo à missa todos os domingos e sábados com a minha mãe. E eu nunca deixei de ir à igreja, mesmo ainda na igreja cristã romana. Nunca deixei de ir, após a partida da minha mãe, louvando a Deus por tudo aquilo que ela sedimentou e construiu no meu coração, o temor e o zelo pelas coisas do Senhor. Eu estou olhando aqui para algumas mães que há alguns anos atrás eram apenas jovens e adolescentes, mas que cresceram na igreja e que hoje estão concordando com a cabeça o quanto elas foram influenciadas por suas mães na casa do Senhor. De mães que não deixaram e não optaram por ficar em casa, mas decidiram vir à igreja, vir à casa do Senhor com seus filhos, domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor. Quero orar por você. Esse valor que excede finas joias é o valor de uma maternidade que Deus pode ajudar a você que está aqui. Você que é mamãe nova, Deus te capacita e te habilita a ser mamãe.
Às vezes eu fui aprender no ministério pastoral o que é essa depressão pós-parto, enfrentando pessoas até na família e na igreja, quando algumas mulheres se sentem incapazes de gerir esse desafio da maternidade. Que a escola, que a igreja seja esse lugar de aprendizado. Paulo disse a Timóteo que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem essas mães que vão honrar a Deus, criando seus filhos para a glória dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. É mais fácil expurgar o cavalo de Troia do que limpar mentes de jovens e adolescentes. Que você seja esse instrumento para limpar, para sedimentar e construir a palavra de Deus na vida de seus filhos. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado hoje de manhã por tantas mulheres que influenciaram a história. Tantas mães que trabalharam nos bastidores da história, tecendo, construindo em seus filhos um caráter tão nobre, ao ponto desses homens chegarem a ser grandes homens na política, na história, na sociedade, na educação, nas artes, na ciência e muito mais no reino de Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada mãe, das nossas mães que não estão mais na terra, já partiram. Fica aqui hoje de manhã registrado a nossa gratidão em nosso coração. Mas eu quero te render graças por estas mulheres que nós estudamos agora há pouco. Joquebede, Ana, Eunice e Lloyd. Que através do teu livro sagrado, essas mulheres continuem a inspirar tantas mães que aqui estão, para que elas se levantem na força e no braço do Senhor. Ao invés de serem empoderadas pelo mercado de trabalho, elas saiam daqui empoderadas pelo Espírito de Deus. E ágeis, resolutas, convictas de que elas têm uma vocação plena. Juntamente com a mão do Senhor, como parceiras do Senhor, construir filhos, criar filhos para o reino de Deus. Fortalece as tuas servas, dê a elas saúde, graça, disposição. As que estão aqui tristes, que têm orado por seus filhos, elas não se esqueçam de que elas continuem falando de seus filhos para Deus, a fim de que pela intercessão elas vejam ao longo dos anos a resposta das orações, assim como Mônica, 30 anos depois, viu Santo Agostinho convertido. E uma grande referência na história da igreja cristã. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece cada mãe aqui presente. Obrigado por esse valor tão importante que excede o de finas joias. A figura de uma mulher que teme ao Senhor e que é mãe para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Shalom. Ó Deus, leva-nos em paz, abençoe o almoço, esse tempo de comunhão em família. Abençoe as nossas mães. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Uma boa tarde a todos, boa semana. Deus abençoe os irmãos.